Esta é a Essência do Gourmet, o programa onde todas as semanas, aqui no Porto Canal, aliamos o melhor de dois mundos, vinho e gastronomia. Começamos aqui, na Quinta da Aveleda, e vamos estar à conversa com António Guedes. Esta é uma das imagens que mais rapidamente associamos à região dos vinhos verdes. Adivinhou? Estamos na Quinta da Aveleda e o nosso convidado é António Guedes, presidente do Conselho de Administração da Aveleda, que é uma empresa que, de certa forma, revolucionou esta região. Sim, pode-se dizer isso, numa certa altura. Eu acho que isto começou praticamente no teu meu bisavô, Manuel Pedro Guedes, que depois dos ataques de filoxera que atingiram as vinhas aqui da região, ele foi ver a França como é que estavam constituídos os vinhedos. E quando voltou para aqui, começou a fazer vinhas moldes revolucionários para a altura, que eram alinhadas, de maneira que houvesse uma junta de bois no meio para fazer os trabalhos que eram necessários fazer na terra. E foi ele que realmente se deveu às grandes plantações de vinha aqui na Quinta. Esta propriedade, nomeadamente esta casa, é uma casa que tem sofrido adaptações ao longo do tempo, ou pelo contrário, mantém-se mais ou menos com a mesma traça desde o início? A casa em si, bem, isto aqui, portanto, ele tinha dois filhos e depois ficou só um, porque o meu avô comprou a parte ao irmão. Portanto, ficou ele o único dono e, portanto, em vida, ainda em dele, constituiu uma sociedade agrícola em que os filhos, que eram 7, ficaram, digamos assim, comprometidos a, se ele morresse, constituir uma sociedade agrícola. E, portanto, ele vivia nesta casa. Esta casa era uma casa antiga, de um andar só, era de 1600 e tal, de resto a capela ainda era dessa altura. Mas ele, como tinha 7 filhos e não cabia lá dentro, resolveu fazer obras e aumentar a casa. E fez esta casa, enfim, fez um andar por cima, é uma casa que cabe muita gente lá dentro. Mas o que ele revolucionou essencialmente foi a parte agrícola. Era uma quinta que não era muito grande, mas ele ia comprando terrenos que se iam vendendo, ia hipotecando para arranjar dinheiro para comprar outros e portanto, foi alargando, ia plantando vinhas e alargando a produção de vinho. Historicamente, obviamente que a produção de vinho é, digamos assim, uma espécie de core business da Aveleda, mas também existem outras produções de dimensão completamente diferente. Sim, claro. No tempo dele era mais vinho a granel, ele depois começou a engarrafar vinho, ainda ganhou umas medalhas lá fora, em 1800 e tal, em Paris e em Berlim. E depois era difícil naquela altura engarrafar vinho, porque as garrafas e as rolhas não tinham perfeição de hoje. Portanto, havia outras culturas na quinta, havia pomares, havia porcos, havia vacas, havia gado de trabalho, não era tudo à base de bois. Não é? Isto tudo foi-se modificando, não é? Porque as condições agrícolas no mundo também evoluíram, principalmente na Europa e em Portugal, e, portanto, hoje em dia nós estamos centrados na produção de vinho, são tudo vinhas novas que temos à volta, mecanizadas, 100% mecanizadas, desde a apanha, não é? Que é feita com máquina, a poda e tudo. Mas, além disso, também temos muitas vacas porque temos zonas que não são propícias à cultura da vinha, onde cultivamos forrais. E com o leite dessas vacas fazemos queijo. Portanto, também temos um queijo chamado Quinta da Aveleda. Enfim, é uma produção própria, digamos assim, que é um negócio pequenino comparado com o resto, mas que, enfim, nos dá um certo nome, um certo prazer em fazer um produto de alta qualidade em termos de queijo. E daqui a pouco vamos continuar a conhecer um pouco mais o universo da Aveleda. Agora damos um pulo a Lisboa, até ao restaurante Alma. Estamos mais habituados a vê-lo na televisão e também já lá vão 2 livros publicados e meia dúzia de colaborações noutros. Mas é aqui, em Santos, em Lisboa, que podemos encontrar a outra faceta do chefe, o restaurante Alma. Há 2 Henrique Sá Pessoas, não é? Quando eu digo 2, o Henrique Sá Pessoa, que é conhecido público em geral pelo Entre Pratos, que obviamente é uma cozinha muito mais caseira e uma cozinha muito mais acessível, e obviamente o Henrique Sá Pessoa, cozinheiro, chefe de cozinha, que já tem um percurso de 14 anos, não é? De cozinha internacional e cá em Portugal de chefe cozinheiro do ano, o prémio da Academia de Gastronomia Portuguesa como chefe do ano também. E obviamente os objetivos são outros, não é? Os objetivos aqui são de impressionar as pessoas. Eu penso que aqui o que vai sentir no Alma, além do nome Alma, portanto o nome Alma foi muito fruto da equipa e da experiência que nós tentamos proporcionar ao cliente, que é uma experiência quase sensorial. Mas ao mesmo tempo também queríamos que o restaurante fosse acessível
e obviamente que os preços vão dar essa acessibilidade às pessoas, porque eu acho que nestes últimos anos tem havido alguma dificuldade em encontrar um equilíbrio entre uma cozinha de autor, mas ao mesmo tempo acessível a um público mais abrangente. Neste restaurante tem à espera uma cozinha portuguesa contemporânea e todos são bem-vindos se quiserem conhecer o Alma, de Henrique Sá Pessoa. Vamos entrar? Acabadinhos de entrar, aqui estamos nós no Alma. Este invulgar candeeiro em forma de nuvem é um dos objetos de maior curiosidade na decoração. Mas vamos ainda mais a fundo neste Alma, até à cozinha. Henrique Sá Pessoa já se prepara para confeccionar 2 receitas fáceis de replicar em casa: legumes assados com queijo à lomi e creme brûlée de erva príncipe com framboesas. Daqui a pouco vamos continuar também no restaurante Alma com o chefe Henrique Sá Pessoa. Agora regressamos a Penafiel, esta fantástica Quinta da Aveleda, e à conversa com António Guedes. O nome Guedes, no vinho em Portugal, é um nome já com uma longa e longa tradição. Sim. A nossa família é sempre dedicada à cultura do vinho, não é? Porque a cultura principal sempre foi o vinho, portanto, automaticamente muita gente liga-nos ao vinho, mas nem toda a família fica no negócio, como é natural, não é? Só ficam aqueles que querem, não é? E aqueles que gostam. Mas, de qualquer maneira, está muito enraizado na nossa família apreciar o vinho, saber que são bons vinhos, essa cultura do vinho, como eu disse, que é uma cultura. E este ramo, o seu ramo particular da família Guedes, está também neste momento a atravessar, digamos assim, uma fase de retransformação geracional, de algum modo. Sim, sim, é natural, não é? As sociedades familiares têm esse problema, tem o problema da substituição das gerações, principalmente as gerações que criaram a sociedade, que foi a do meu pai, não é? Eu já sou da segunda, o meu filho e os meus sobrinhos já são da terceira, e, portanto, esta continuidade geracional é importante para manter uma sociedade deste tipo. Neste momento, quem é que toma as decisões? Bem, neste momento eu estou aqui, ainda sou Presidente do Conselho de Administração, mas já estou assim numa posição já de reforma, mas tenho cá tenho um filho meu e tenho 2 sobrinhos. Nós temos um acordo familiar em que temos umas reuniões, 2 reuniões por ano da família toda, em que se decidem as relações família, empresa e empresa-família. Portanto, quem deve ficar na empresa, quem não deve ficar na empresa, estabelecem normas para quem quer vender posições ou comprar posições, enfim, variedíssimos assuntos que dizem respeito a ambas, quer à família, quer à sociedade. E, portanto, eles 3 entraram, ainda bem que entraram, já há uns anos, mas nós temos no acordo que, antes de entrarem, eles têm de ter uma experiência fora. Pelo menos 2 anos, em setores diferenciados, consoante as necessidades da empresa. Portanto, no caso do meu filho, ele tirou um curso em Montpellier, uma pós-graduação em Montpellier durante 2 anos e depois em Bordeaux. Depois tenho outro, o meu sobrinho Martim, tirou um curso de marketing em Barcelona, ele já era formado. E tenho outro sobrinho, o Francisco, que é mais de Public Relations, na área de Relações Internacionais, que tirou um curso na OIV, que é a Oficina Internacional da Vinha de Vin, durante 2 anos, em que viajou pelo mundo todo vinícola, conhece os países todos que produzem vinho e as suas formas de produzir vinho e as castas e tudo isso. E, portanto, cada um na sua área depois ajustou-se à empresa, não é? E são peças fundamentais para dar continuidade. António, a Aveleda, neste momento, é um dos principais players do setor do vinho em Portugal. Neste momento, concretamente, qual é o universo da Aveleda? O universo em termos de quê? Em termos de mercado? Em termos de mercado e em termos de marcas também. A Aveleda é um dos grandes exportadores de vinho português, principalmente é o maior exportador de vinho verde. Nós somos o maior exportador para os Estados Unidos, por exemplo, que é o nosso maior mercado. Neste momento é a Alemanha. Neste momento até a Alemanha já nos passou os Estados Unidos. E em França, e na Alemanha, no Canadá, no Brasil, em Angola, nos países nórdicos. Os países nórdicos são belíssimos mercados, a Finlândia, a Noruega e a Suécia e a Dinamarca, bons mercados para o vinho verde. E, portanto, temos outras marcas sem ser vinho verde, não é? Também temos outras, o Charamba no Douro e os vinhos fólios na região da Bairrada e não só. E, portanto, nós temos uma posição muito forte no mercado externo. Nós exportamos mais de 55% da nossa produção para exportação. E é aí que nós temos de criar posições fortes, não é? Porque o mercado nacional é um mercado
Está estacionário, é um mercado de 10 milhões de pessoas que não evolui, o consumo per capita é o mesmo ou está a diminuir e, portanto, não há grandes possibilidades do mercado crescer. Onde temos possibilidades de crescer é realmente nos mercados de exportação e naqueles promissores, não é em todos os mercados de exportação. Mercados promissores, temos os Estados Unidos, temos o Canadá, temos alguns países europeus, temos Angola, que também é um mercado que oferece muito boas condições. E, portanto, aí é que temos de fazer uma força muito grande e estamos a fazer, dentro das nossas possibilidades, claro. E agora voltamos ao restaurante Alma e ao chefe Henrique Sapessoa. Esta é a cozinha do restaurante Alma. Henrique Sapessoa aceitou o desafio de preparar 2 receitas fáceis. A primeira é uma salada de legumes assados com queijo ao lomi. É uma receita que eu trago algumas recordações das minhas viagens. Não é, portanto, tem um ingrediente que não é português, que é o queijo halloumi, que é um queijo chipriota, mas que tem algumas características parecidas com o nosso queijo de cabra curado, apesar deste aqui ter 3 tipos de leite. Quando digo 3 tipos, é a vaca, a ovelha e cabra. Mas a nível da textura e o sabor é parecido com alguns dos nossos queijos de cabra. E é um queijo que é frito ligeiramente em azeite e que dá assim uma textura elástica, que é agradável na boca, que faz um bom contraste com os legumes. Os legumes também são uma componente muito grande nas minhas cartas. Gosto de sempre ter essa vertente saudável. São grelhados ou assados no forno com tomilho, alho, portanto tem aquele perfume das ervas aromáticas. A rúcula, que também é hoje em dia uma alface, já está muito presente nas nossas dietas, principalmente nesta altura do verão. E depois uma redução de vinagre de xerez. Eu pessoalmente acho o vinagre de xerez mais interessante em algumas receitas que o vinagre balsâmico, que é aquele mais típico. E vê-se muito os riscos de redução de balsâmico pelos restaurantes hoje em dia. Eu optei pelo vinagre de xerez, não é tão agressivo e tem um contraste do vinagre e do açúcar, que nós também lhe juntamos um bocadinho para ficar um género de um caramelo, que faz um contraste interessante com o resto dos ingredientes. Já tem um bloco de notas? Aqui fica a receita completa. Continuamos na cozinha do restaurante Alma, em Santos, Lisboa, com Henrique Sapessoa. Depois de uma entrada, a vez de uma sobremesa, creme brulee de erva príncipe com framboesas. O creme brulee é leite, natas, açúcar, ovos, portanto é os mesmos ingredientes que o leite creme, apesar do nosso leite creme ter a maisena que lhe dá aquela espessura. O leite creme não tem, o creme brulee não tem. O que é mais importante, o segredo de um bom creme brulee é a cozedura, portanto tem que haver ali um ponto de equilíbrio. Se coze mais, os ovos começam a coagular e ficamos com aquela sensação de ovos mexidos. Se coze menos, fica muito líquido, portanto as pessoas em casa têm que ter cada forno é um forno, não é? Mas normalmente as pessoas também em casa já começam a conhecer melhor o forno, já sabem, ok, no meu demora meia hora, se calhar no da minha avó demora 45 minutos, mas isso é uma questão de testarem a primeira vez, segunda, terceira, onde acertar. Depois, tem a particularidade de ter a erva príncipe a perfumar, que é se não encontrarem erva príncipe fresca, podem tentar substituir por chá, o chá príncipe, não é? que se encontra com mais facilidade. As framboesas fazem um contraste do doce e dão-lhe ali alguma acidez, porque é uma sobremesa doce. E depois o açúcar de demerara, que é um tipo de açúcar acastanhado, portanto aliás é o açúcar também que se costuma usar para as caipirinhas, que lhe dá um caramelo não tão intenso e que é mais fácil também de controlar ao queimar com o maçarico. Se usássemos um açúcar branco, o açúcar branco queima com mais facilidade e quando queima fica muito amargo, não é uma sensação agradável. Que também é o segredo do bom creme brulee, é criar essa capa estaladiça quando batemos com
com a colher, fazer mesmo um género de uma telha de vidro por cima do leite creme. Depois dá aquela sensação do crocante do açúcar e o creme por baixo. Aqui está a receita. Duas receitas fáceis, assinadas pelo chefe de cozinha, Henrique Sapessoa. António Aveleda tem também uma das principais bandeiras do vinho português, que é o Casal Garcia. Qual é a história do Casal Garcia? É engraçado falar nisso porque fez 70 anos, ano passado, que ele foi lançado. Eu há bocado falei-lhe do meu bisavô, Manuel Pedro Guedes, que encheu a quinta de vinhas, não é? Mas não teve tempo para criar a máquina comercial. Essa máquina comercial veio ser criada mais tarde pelo meu pai, ainda em vida do meu avô. Quando apareceu aqui um francês a pé, nessa altura não havia poucos carros, portanto, em 1939, e viu vir um tipo vestido de branco, com um chapéu de palha, que chegou ao pé dele, falou francês, e que disse, e apresentou-se: eu sou Eugène Elisse, um enólogo francês, eu vinha do Douro no comboio, passei nas vossas vinhas, vi umas vinhas muito grandes, perguntei a quem pertenciam, saí na estação de Paredes e vim a pé, vim aqui oferecer os meus serviços. Oh, pá, isso assim, peço não sei quem é, não conheço, mas pronto, mas começou a conversar com ele, convidou-o para almoçar e contratou. E foi esse homem que fez o primeiro Casal Garcia. Estamos a falar de um vinho e é muito difícil no mercado criar, sobretudo, uma marca, e quando se consegue finalmente criar uma marca, como é o caso do Casal Garcia, atinge-se um valor muitas vezes quase impossível de calcular, mas estamos a falar de um vinho e de uma marca também que, por alguns setores portugueses, é olhado um bocadinho de soslaio. Continua a existir no mundo do vinho algum preconceito? Não, olha, no mercado externo não há preconceito nenhum, antes pelo contrário. Toda a gente gosta, o vinho verde na América, ou na Inglaterra, ou na Alemanha, em todo lado, é uma curiosidade constante, toda a gente gosta porque é um vinho leve, é um vinho diferente dos outros vinhos e não há esse preconceito cá em Portugal dos vinhos do Norte, principalmente os vinhos do Norte, que eram vinhos mais fracos de grau, com mais acidez, e o vinho verde que fazia mal. Hoje em dia esse conceito tende a desaparecer, porque o vinho verde agora não tem nada a ver com o vinho verde de antigamente. Mudaram-se as vinhas, mudaram-se os sistemas de condução, mudou-se a maneira de fazer o vinho, o tipo de vinho que se faz, embora o Casal Garcia se mantivesse sempre fiel àquele tipo de vinho que foi criado, que é um vinho que tem 10 graus, portanto é um vinho com uma graduação alcoólica relativamente baixa em relação aos outros vinhos portugueses, mas é um vinho leve, um vinho fresco, um vinho... Os franceses chamam estes vinhos vin de soif. São aqueles vinhos que a gente bebe para tirar a sede, que não afetam a pessoa, portanto são vinhos fáceis de beber e que se adaptam a qualquer tipo de piscina. Pode dar muito bem, mas dá para tudo o que se quiser e, portanto, a partir daí, dessa altura, começou a ter realmente muito sucesso e, enfim, há sempre aquelas pessoas que têm uma certa inveja, uma certa coisa que dizem mal, mas isso acontece com todas as marcas, de todo o mundo, não é? Também se diz mal da Coca-Cola, diz mal da Pepsi, diz mal da Toyota, diz mal daqui, pronto, nem toda a gente gosta das mesmas coisas. E do seu ponto de vista, na atualidade, como é que está esta região? Como é que está o setor específico e a região específica? Do vinho verde, do vinho verde. A região do vinho verde é uma região muito sui generis em Portugal. É preciso ver que tem 30 mil produtores, não é? É a maior região produtora do país, a maior região marcada, mas tem 30 mil produtores, já teve muito mais. Portanto, tem esses problemas específicos de uma região muito fragmentada, em que as parcelas não chegam a um hectare. Há realmente já algumas vinhas de determinada dimensão, mas o que a dificuldade aqui que se encontra é reconverter toda esta região. Tem-se feito muita coisa, tem-se feito algumas reconversões em zonas mais fáceis, não é? Mas é preciso continuar a reconversão. Agora, o vinho verde e os vinhos verdes estão condenados a serem um produto de nicho? Não, eu acho que não. Eu acho que, olha, no meu tempo, desde que eu aqui trabalho, aconteceram coisas engraçadas. Selecionaram-se castas, que era uma coisa que não se falava antigamente. Comprava-se uva branca, ninguém perguntava que variedade é que era. Hoje em dia não, compra-se Loureiro, compra-se Alvarinho, compra-se Maria Gomes, compra-se Trajadura, compra-se por casta, verificam-se separadamente, depois é que se faz os lotes. Aqui já houve uma seleção muito grande, porque as castas não amadurecem todas na mesma altura, não? Há umas que amadurecem antes, outras amadurecem depois, e, portanto tem de se procurar a época ótima para escolher. Portanto, aqui, tecnologicamente, o vinho é melhor, porque se escolhem as castas e se vinificam de acordo com as características de cada casta. Depois, o sistema de condução mudou-se completamente. Deixou de ser as ramadas, em que as videiras faziam sombra às próprias uvas e as uvas não amadureciam completamente. Portanto, tinham uma acidez muito elevada.
daí se chamar-se vinho verde. Hoje em dia não, hoje em dia as uvas têm uma graduação já muito superior, muitas vezes até superior àquilo que é exigido pela lei, mas que amadurecem ao sol e, portanto, têm características já diferentes em aromas e em sabor de castas que são muito específicas. E, portanto, a própria tecnologia de fabrico, da enologia, não é? Também evoluiu, como evoluiu no mundo todo, e, portanto, conseguem-se fazer vinhos realmente muito aromáticos, muito delicados. E nós que fazemos aqui, é rara a semana que não vem cá jornalistas estrangeiros e técnicos e provar vinhos e tudo isso. E eu gosto imenso de assistir às provas para ver a reação deles quando provam os vinhos verdes e os comentários que eles fazem. E os comentários são sempre positivos. Porque o nosso vinho não tem comparação com outros vinhos, portanto, não é um filho segundo de um tipo de vinho. Não, é um vinho de primeiro porque não há outro igual no mundo, não há estes vinhos com estas características, pelo menos naturais. E, portanto, eles que gostam deste vinho é a delicadeza, a subtileza dos aromas, são aromas muito delicados, muito leves, não são muito graduados, e, portanto, são os vinhos que agradam, mas agradam a toda a gente, é engraçado. E como são encarados os vinhos portugueses por um dos maiores sommeliers da atualidade? É isso que vamos agora descobrir. I know the main regions in Portugal, I know the main styles of wine in Portugal, but overall I know that Portugal excels in terms of their own varietals, I should say, because there isn't one, there are many. But also they do some very interesting wines with international varieties, especially down at the Alentejo area. So it's a versatile country with different styles. You can get things quite light, crisp, you can get things quite rich and full, fortified wines. So it's a small but a very diverse country in terms of wine production. Definitely an interest from professional point of view. We have several of them. We have got a few whites, we have got some red wines, we have got some fortified wines, some ports, some Madeira. So we have got a good selection. The wine consumer, like anything else, they are now very familiar with the most known wines in the world. Things like when you say Cabernet Sauvignon, Chardonnay, everybody knows what they are, but Portuguese has something to offer to the world that is unique to here, something new, something interesting, but also not just that, there are some very well made wines, some with history, some new, so new and old. It has got all together, I think, a very good package that attracts people. Obviously, sometimes I think the lack of Portuguese restaurants hinders the process, but there is certainly an interest in major markets in the world on Portuguese wines. I hope so. No, I think overall it has got a good future. It has got a healthy future because the production of it is not as large as, say, Spain and Italy. And as you mentioned, the producers are, relatively speaking, small producers who they can hand-pick where they want their wines. So I think so. I think they'll be successful provided they don't do something majorly wrong. But I can see that Portuguese wine overall going to go to a nicer place than it is 10 years ago or now. António, estamos a terminar esta nossa conversa com este cenário absolutamente fantástico da Quinta da Aveleda. Como é que gostava, um destes dias, de ser recordado em termos profissionais no setor do vinho? É uma boa pergunta. Eu acho que eu não tenho que ser recordado. Eu fui um homem que trabalhou no vinho, trabalhou na vinha, fiz aquilo que gostava de fazer. Eu trabalhei aquilo que gostei de trabalhar. Gostei de trabalhar no vinho, gostei de trabalhar a terra, gostei de trabalhar nos mercados internacionais, a vender vinho português. Acho que isso me satisfez. António, certamente voltaremos ainda a ter muitas e muitas conversas consigo a propósito de vinho.
E quanto a si, em casa, já sabe, o convite para esta essência do gourmet está renovado para a próxima semana.